Amém, queridos? Eu quero ler um texto com os irmãos. A gente está no começo de ano e o nosso final de ano ele foi muito intenso, né? Em todos os sentidos. Foi intenso para cada um de nós, não sei você, mas pessoalmente a gente teve um final de ano muito intenso. A Ariana estava dando testemunho aqui e eu me lembro que a vovó passou mal, né? Ela foi internada no dia 26 de dezembro. Então, era o final do ano, a gente vinha já com uma carga pesada de trabalho. E daquela semana até o dia 2 foi bem puxado. E nós estávamos também trabalhando no final do ano uma parte organizacional da igreja. Os irmãos participaram da nossa reunião no dia 17, né? Foi uma reunião muito abençoadora, muitos irmãos estiveram aqui. E nós estabelecemos algumas coisas, alguns princípios. Então foi um ano muito puxado. E esse ano de 2018 eu tenho uma expectativa no Senhor, assim, de que vai ser um ano de muita bênção. Não que o ano de 2017 não tenha sido, mas de nós firmarmos algumas coisas, de nós termos algumas convicções, e a partir dessas convicções a gente caminhar e crescer naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia, a carta aos Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Eu quero ler o texto todo com os irmãos, quero ler o capítulo todo, mas nós vamos ler em duas partes. Quero ler a primeira parte, que é um contexto histórico bem significativo e relevante, e que vai fazer a gente compreender a mensagem. Nós não vamos demorar muito hoje. Amém? Todos acharam? Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo nos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Não feche a sua Bíblia ainda, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado, Senhor, por poder retornar para essa casa, que é a nossa casa, Senhor. É a casa dos nossos irmãos, onde nós nos sentimos tão bem acolhidos, e como a Ariana testemunhou, a gente consegue sentir a mão do Senhor, o amor do Senhor nos alcançando, nos acolhendo a cada dia. Pai, isso é um grande sinal de evangelho saudável. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite, e que essa palavra possa, de fato, fazer diferença nas nossas vidas, mudar, Deus, a nossa direção para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos
Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa primeira parte do texto que nós lemos, nós vamos ler o restante do texto, é uma viagem que Paulo faz até Jerusalém. Ele sai então de Antioquia, ele está escrevendo isso para os irmãos lá da Galácia, com um propósito, ele está escrevendo, está narrando para os irmãos uma viagem que ele fez, e o que aconteceu nessa viagem e depois dessa viagem. E ele diz que lá em Jerusalém ele encontrou os irmãos e ele pôde testemunhar a respeito de uma revelação que Deus estava dando a ele, que era a revelação de levar o Evangelho, de pregar Jesus aos gentios, aos incircuncisos, aqueles que não eram da circuncisão, aqueles que não eram judeus, né? Nós sabemos que no início da pregação do Evangelho na igreja primitiva houve essa divergência entre os judeus e não judeus, entre os circuncisos e os incircuncisos. Os judeus achavam que aqueles que se convertiam a Jesus precisavam passar por um processo de circuncisão, ou mais ainda, mais do que o ato de circuncisão, né? Eles acreditavam que precisava passar por um processo de se tornar judeus, né? Um processo judaizante, seguir as tradições de purificação, de uma série de coisas. Isso foi uma briga, né? Uma celeuma na igreja primitiva. E Paulo então vai até Jerusalém e expõe para os irmãos o que estava acontecendo. Na verdade, o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam se convertendo a Jesus. Havia mudança de vida nas pessoas. As pessoas estavam testemunhando de que o amor, a graça do Senhor havia alcançado essas pessoas. Então, a primeira parte que nós lemos é isso. Paulo, então, escrevendo, dizendo que, de fato, que eram pessoas importantes, que algumas pessoas se infiltraram para dizer, olha, vocês estão errados, vocês estão comendo isso, vocês estão fazendo isso, bebendo isso, vocês estão cultuando dessa forma, isso não é forma de cultuar. Ah, que isso? Vocês têm lá uma igreja que o fundo lá, a parede é preta. Que isso? Onde está na Bíblia que tem que ter parede preta? Ah, que coisa maluca, vocês têm guitarra, vocês têm... Sabe, estou contextualizando, vamos entender que as pessoas se infiltraram no meio deles para dizer que tinha coisa errada na prática da igreja. Quando, na verdade, a prática, ela nada mais era do que uma expressão daquele povo. Era uma expressão daquele povo. Eu estava agora, alguns minutos, falando lá na Anglicana a respeito de adoração. Você já parou para pensar que a adoração ela é muito mais do que música, lógico, ela é muito mais do que canções. A adoração, a gente fala que é estilo de vida, parece clichê. A adoração é algo que é você. Você é a adoração a Deus. O que você faz é adoração. Então, imagine só, se você é uma pessoa extremamente extrovertida, você é uma pessoa alegre, você gosta de cantar alto, você é uma pessoa expansiva, e você se converte, a sua adoração vai ser assim. Porque assim é você. Se você é uma pessoa tímida, introvertida, você é uma pessoa mais recatada, você vai se converter e a sua expressão de adoração vai ser assim, mas isso tem que ser sincero. Imagine então, quando alguém, vou pegar um povo bem recatado assim, imagina um suíço, ok? Imagina, né, que o suíço seja recatado. Geninho, você que esteve por lá, é recatado? Bom, imagino que seja. Então o cara se converte a Jesus. Ele entende que Jesus é a única forma para ele chegar a Deus. É Jesus que promove a reconciliação do homem pecador, caído com Deus. E aí esse suíço se converte. Imagina um suíço, acha que ele vai sair pulando, rodopiando, gritando, cantando alto? Não. Agora eu fico imaginando, pelos vídeos que eu já vi, o Tiago, o Adriano, de vez em quando mandam uns vídeos de missionários no grupo da igreja, a alegria daquele povo, a celebração, porque eles são assim. Eles são desse jeito. Então o que Paulo estava tentando mostrar para os irmãos em Jerusalém, que aquele povo de fato estava se convertendo genuinamente ao evangelho que Jesus pregou. Mas que isso não dava direito que os judeus quisessem torná-los judeus por qualquer prática, seja de circuncisão ou qualquer outra coisa. Essa era a exposição de Paulo. Amém? Entenderam até aqui? Jóia. Antes de continuar a ler, uma pergunta para você responder para você mesmo, para você pensar. O que é mais difícil nas relações humanas?
O que é mais complicado nas relações humanas, nas relações entre as pessoas? O que você acha? O que é mais complicado? Isso é uma boa pergunta para fazer no grupo familiar, grupo caseiro. Que dá 2 horas de discussão isso, né? O pessoal pode falar pouco, né, Marcão? 3 horas de discussão. Tem que fazer essa pergunta na hora do lanche. Se fizer antes, o lanche esfria. A gente pode pensar em uma série de coisas complicadas na relação humana. Mas tem uma coisa que, nesse tempo de vida que eu tenho, eu vi que é extremamente complicado, é você confrontar alguém. Isso é um negócio complicado. Porque a dose é muito difícil. Quando você vai confrontar alguém, seja seu filho, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu esposo, seja um funcionário, seja o seu chefe. Quando você vai confrontar, se a dose não for certa, você pode estragar tudo. Porque se você for mais pesado do que deveria ser, o propósito pelo qual você queria confrontar se perde. Porque a pessoa vai ficar com raiva de você, só isso. Ficar chateada com você. Porque você pegou muito pesado. Se você vai muito devagar, se você não deixa muito claro, a pessoa vai continuar fazendo errado. Se o que ela está fazendo é errado. Ela não vai consertar o erro. Então você precisa dar uma palavra firme o suficiente para a pessoa pensar no que ela está fazendo e mudar a sua direção, mas não pode ser tão dura o suficiente dela fechar o coração e também não promover a mudança. Olha como isso é difícil, né? Isso não é complicado? Pois bem. Vamos ler então aqui a partir do verso 11 agora. Bem? Então com a Bíblia aberta aí, né? Verso 11. Lembre-se que Paulo está escrevendo essa carta narrando para os irmãos o que aconteceu. Então ele esteve em Jerusalém. Ele continua. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a palavra do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha que palavra dura que Paulo escreve aos irmãos lá de Gálatas, da Galácia, a respeito de um momento em que ele teve que confrontar Pedro. Numa comunidade de fé, irmãos, como a que nós vivemos, eu preciso dizer uma coisa para você: isso é inevitável. O confronto
ele vai ser inevitável. Sabe por quê? Paulo fala muito aqui a respeito de justificação. Nós já ministramos a respeito de justificação, tanto na escola bíblica quanto nas pregações positivas aqui, aos domingos. A justificação, ela é um ato instantâneo. A justificação não depende de mim e de você. A justificação foi a obra que Cristo promoveu na cruz. A justificação é Jesus que poderia julgar como Deus, como sendo Deus, poderia julgar toda a humanidade. E ele tinha toda a prerrogativa para isso. Ele julga, condena e diz, mas eles não vão pagar o preço, eu vou pagar. Eu vou justificá-los. Eu vou torná-los justos. Eles são injustos, eles são pecadores, eles merecem morrer, eu vou no lugar deles. A justificação não é algo que vai acontecer. Ela aconteceu. Ela já aconteceu. Ou nós somos justificados ou não somos. Ou o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para a remissão dos nossos pecados, ou não é. É isso que Paulo está confrontando a Pedro. Ele está dizendo, Pedro, que história é essa de você dizer que agora tem que fazer isso, fazer aquilo? Pera lá, cara. Você está dizendo que a salvação vem por causa disso? Por causa dessas práticas? Então, pera lá. Eu e você somos da mesma origem. Você é judeu, eu também. Você viveu debaixo da lei, eu também. A lei nos salvou? Não. A lei só serviu para mostrar o nosso pecado. A lei só serviu para expor, dizer que a gente não era capaz de alcançar a justificação. Mas veio Cristo, morreu na cruz por nós e justificou a nossa vida. Justificados estamos em Cristo. Então, aquele que está em Cristo, e isso, por mais que possa parecer simples ou até simplório, é um ato extremamente relevante, importante na caminhada de fé. Se de fato estou em Cristo, estou justificado nele, eu sou nova criatura. De fato. Nós não podemos confundir justificação com santificação. Santificação, sim, é processo. A santificação não aconteceu, a santificação está acontecendo. A santificação ela está acontecendo no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Por isso, a importância do confronto. Por isso, a importância do confronto. Por causa da santificação. Para que eu possa, de fato, caminhar corretamente segundo aquilo que Deus tem para mim. Segundo aquilo que o Senhor tem me dado de propósito, de vida, de caminhada, de direção. É a santificação. Então, o confronto vai acontecer quando você busca a Deus na sua vida, quando você dedica tempo da sua vida para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. Isso é um processo de santificação. Quando você faz isso na sua casa, quando você ensina isso aos seus filhos, quando você, de fato, vive uma vida em que você busca fazer sempre aquilo que, de alguma forma, agrade a Deus. Isso significa fugir do pecado. Isso significa se santificar. Então, é preciso entender essas duas coisas de forma separada. E o que Paulo está confrontando Pedro aqui é que Pedro estava usando a prática das pessoas, dizendo que aquilo era errado para a justificação da vida delas. A justificação em Cristo. E Paulo confronta Pedro. Paulo vai até Pedro e diz, você está errado. Naquele momento, estava acontecendo com Pedro algo muito interessante. Os fariseus, que era um grupo que tentava de vez em quando se infiltrar no meio do povo de Deus, eles, por fora, eles enganavam todo mundo, porque eles tinham uma prática muito piedosa. Eles tinham uma atitude de que eram pessoas muito, muito boas, pessoas que praticavam algo muito bom. Mas por dentro eles não aceitavam a justificação pela fé em Jesus.
O que está acontecendo com Pedro aqui é um fariseu ao inverso. Pedro, no seu coração, no seu íntimo, é claro que ele sabia que a justificação era com Jesus. Pedro já tinha entendido isso. Pedro conviveu com Jesus. Pedro viu Jesus ressuscitado. Pedro andou com Jesus. Pedro experimentou no primeiro dia em que o Espírito Santo chegou na terra, naquele lugar ali, encheu aonde eles estavam. Pedro foi tomado por aquilo. Pedro era convertido, sim, genuinamente, mas precisou ser confrontado. Porque a sua prática não condizia com aquilo que estava no seu coração. Muitas vezes, a gente aprende isso na educação de filhos. Muitas vezes a gente vai corrigir os nossos filhos e a gente esquece que o que a gente está corrigindo é a prática deles. Nós precisamos corrigir sempre a conduta errada, a prática errada. Mas nós precisamos reforçar sempre quem são os nossos filhos. Como é que está o coração dos nossos filhos? Nós conhecemos o coração. Então, o confronto numa comunidade de fé, ela tem que se dar quando a prática não condiz com aquilo que está no coração. Então nós partimos de uma premissa, nós partimos de um ponto. Todos aqui, todos nós somos justos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Amém. Mas a nossa prática pode, em alguns momentos, não ser condizente com isso. Daí a importância do confronto. Porque se não houver o confronto, nós vamos continuar fazendo errado e essa prática pode nos levar ao pecado. Nem toda prática que não está condizente com aquilo que nós pregamos ou falamos, nem toda a prática, a ação, ela pode ser um pecado. Ela pode ser um equívoco, ela pode ser uma falha na comunicação. Lembra do texto que nós já ministramos aqui, lá em Hebreus, Paulo falando assim, o autor de Hebreus, dizendo que deixando para trás todo o embaraço e pecado. Às vezes você está num embaraço, você está numa situação da sua vida meio complicada, isso ainda não é pecado, ainda não é pecado, mas pode se tornar. Se você não for confrontado, se você não mudar a sua direção, isso pode te embaraçar, te envolver de uma maneira que vai te levar a uma prática de pecado. E isso, queridos, é para tudo. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Quando você está em casa com seus filhos, você tem filhos pequenos, e você fala alguma coisa a respeito de alguém, você faz uma crítica muito pesada a respeito de alguém, você está no seu direito, você está na sua casa, você está na sua família, você tem todo o direito de fazer uma crítica a quem você quiser. Isso é pecado? Não. Agora, às vezes, o seu filho que está ali ouvindo, ele não tem muito filtro. Ele pode pegar aquilo e no coração dele entrar uma sementinha de amargura em relação a uma pessoa. Ah não, papai não gosta de fulano é mau, fulano é ruim. E aí a criança começa a destratar, começa a deixar de lado, a esnobar o outro porque o outro é ruim. Ou seja, uma coisa que aparentemente é inocente, um bate-papo, uma conversa, mas que é uma sementinha que brotou e que virou uma erva daninha gigante. Cuidado com esse tipo de coisa. Eu estou dando um exemplo dentre muitos. Sabe o que aconteceu com Paulo e Pedro? Quando Paulo foi até Jerusalém, Paulo sai de Antioquia e vai até Jerusalém. Paulo chega cheio de dedos, mas muito firme no que ele tinha que fazer. Ele fala o que tinha que falar. Os irmãos que eram aqueles, que ele chama aqui de colunas, né, da igreja, aqueles que eram responsáveis, aqueles que poderiam de alguma forma influenciar a comunidade, que eram Tiago, Pedro e João. Esses irmãos dizem assim, o que Paulo está falando está certo. Deus deu esse ministério para ele, para pregar lá para os incircuncisos. Amém, nós abençoamos Paulo, Paulo está correto. Amém, a igreja concorda? Amém. Se Pedro, João e Tiago falaram, ok, está falado. Beleza. Paulo volta todo feliz. Paulo, Barnabé e Tito, que estava com ele também nessa viagem. Quando Pedro vai a Antioquia, Pedro chega lá, Pedro é super bem recebido.
Os irmãos gentios, os gregos, amavam Pedro. Nossa, cara, Pedro é o cara que andou com Jesus. Pedro, conta aí, como é que foi aquele dia lá no mar que se afundou? Como é que foi? Os caras queriam ver Pedro, queriam conversar com ele, tinham uma admiração por Pedro. Então Pedro foi muito bem recebido. Não, Pedro hoje vai jantar na minha casa. Não, na minha casa. Não, na minha. Não, ó, café da manhã então lá em casa. Você imagina a festa que era? Todo mundo queria levar Pedro na casa dele. Só que é o seguinte, cara. O judeu tem um monte de regra para comer. Tem um monte de coisa que eles não comem, que eles não bebem, que eles não fazem. Então Pedro teve que engolir aquela coisa assim. Caramba, eu não como bife de fígado. Como é que eu vou fazer? Eu não como lagosta. O irmão prepara um prato de paeja aqui. O que eu vou me arrumar? Mas Pedro falou assim, quer saber? Cristo não justificou, não reconciliou com ele todas as coisas. Se Cristo reconciliou com ele todas as coisas, aquele sonho que eu tive lá, depois disso eu me encontrei com Cornélio, e eu vi lá os répteis, e vi aqueles animais todos, e a voz me dizendo, mata e come, Pedro, mata e come. Aquilo era um sinal de Deus falando que eu podia comer, que não são essas coisas aqui que me contaminam. Então, bora comer esse negócio aqui. Manda descer, feijoada, muqueca, e vambora. Beleza. Pedro estava todo feliz, todo faceiro. De repente chegam os irmãos lá de Jerusalém. Dizem, que história é essa aí, Pedro? Fiquei sabendo que você está aí na casa dos irmãos aí, comendo uns negócios estranhos. Não, eu fui lá, mas não estava de boa. E Pedro começa a se afastar da comunhão dos irmãos. Os irmãos que receberam Pedro tão bem. Pedro começa a se afastar porque Pedro teve medo de ser rejeitado por aqueles que tinham uma visão diferente da dele. Sabe, muitas vezes a gente tem medo de falar o que a gente pensa, onde a gente está, com medo de ser rejeitado. A gente tem medo de falar que a gente, às vezes, é cristão, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Ô querido, eu não estou falando isso para você como condenação, não. Estou falando de mim. Eu, vou confessar uma coisa aqui para os irmãos, eu já tive vergonha de dizer que sou pastor. Porque eu tenho que dizer que sou pastor e com parênteses dizendo, opa, pera lá, deixa eu explicar. Eu não sou aquele cara da televisão que pede dinheiro das pessoas, eu não sou o cara que está juntando dinheiro para comprar jatinho, eu tenho que justificar. Porque se eu falar, não, eu sou pastor, o que vem na cabeça da pessoa? A ideia que vem na cabeça da pessoa. Então, às vezes, você tem, de fato, ter cuidado. Mas você não pode, de maneira nenhuma, negar quem você é. Isso não. Eu fico com temor, mas eu digo, não, eu sou pastor. É mesmo? Você é daqueles que pedem dinheiro? Eu assim, não. Você é daqueles que não sei o que... Não. Você acha que se eu fosse daqueles que pedem dinheiro, eu estava aqui com você? Tem certeza? É verdade, pois é. Mas nós não podemos deixar de falar a verdade. Não podemos fazer como Pedro, ficar com medo porque as pessoas vão pensar da gente. E agora, as pessoas vão voltar para Jerusalém e vai contar que eu sou um cara todo contaminado. Pois bem, Paulo chega até Pedro e confronta Pedro por causa da sua prática. Por causa da sua prática. Nós temos falado aqui que esse ano nós temos trabalhado algumas bases, trabalhamos no ano passado algumas bases e agora nós acreditamos que o Senhor tem nos dado algo para construir de fato. A base já foi colocada, né? Usando uma linguagem de construção, nós firmamos os alicerces, né? Temos as estacas ou as sapatas e a gente agora começa a levantar o prédio. Isso não é orgulho nosso nenhum, isso não é mérito nosso nenhum, isso é obra do Senhor na vida das pessoas. Esse prédio não é um prédio físico, é o crescimento de cada um de nós. Sabe qual é o nosso objetivo como liderança dessa igreja? É que ao final de cada ano, você mesmo possa avaliar a sua vida e falar, cara, como eu cresci espiritualmente esse ano. Como eu tenho hoje mais firme a minha fé. Como hoje eu tenho um entendimento melhor de quem é Deus, quem eu sou, para onde eu vou. Esse é o nosso objetivo. Isso só se dá a partir de alicerces muito bem firmes. Nesse episódio em que nós vemos aqui, a gente chega num ponto em que a adversidade aconteceu entre dois homens de Deus, dois homens que estavam fazendo a obra de Deus.
E quando a adversidade acontece, a gente tem apenas dois caminhos quando acontece uma adversidade. Ou a adversidade no que diz respeito a algo que possa estar ferindo o Evangelho. O que estava acontecendo com Pedro é que as suas atitudes estavam fazendo com que as pessoas não entendessem o Evangelho. Que Evangelho é esse que segrega, que separa? Por isso Paulo confrontou. Então, o que Paulo faz é confrontar o caráter de Pedro. E como Pedro, caráter é o que você de fato é. Como Pedro era um homem que tinha caráter, as suas atitudes não estavam condizendo com o que ele era. Quando você é confrontado e o que tem dentro de você é caráter, é algo que vale a pena, é algo genuíno, as coisas se acertam, as coisas caminham. As coisas entram no eixo em que Deus quer que entre. Porque a outra opção é a pior de todas, é a concessão. A gente começa a aceitar, não, vamos liberar, vamos aceitar, vamos abrir concessões. E essas concessões nos afastam do caráter que Deus tem para nós. Já imaginou se Paulo não confronta Pedro e Pedro sai de Antioquia achando que aquilo que ele fez era certo? Claro que ele não ia achar isso porque dentro dele sabia que não estava certo. Mas as pessoas, ao observarem a atitude de Pedro, começaram a achar que aquilo era certo. Olha que estrago por causa de uma concessão. Agora, tem uma expressão muito interessante que eu li num livro há muitos anos atrás, que o autor dizia o seguinte, que o confronto, em alguns casos, tem que ser como se você estivesse batendo numa pessoa com um tijolo revestido de almofadas. Você vai bater firme, mas em volta tem que estar cheio de algo para amortecer o tijolo, para não machucar a pessoa. Porque às vezes o que você vai dizer é duro, ela não quer ouvir, e você também não quer falar, mas precisa falar, e precisa ouvir, para que haja mudança, para que o caráter, aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, que está aqui dentro, possa aflorar para a atitude. As nossas ações possam expressar de fato quem nós somos. Isso é caminhar num propósito de uma igreja madura. Uma igreja madura. Nós, esse ano, completamos 4 anos. Agora em fevereiro. 4 anos. Isso. 4 anos de caminhada. Eu não acho nem que é pouco e nem acho que é muito. Assim como eu olho, por exemplo, para a criação dos meus filhos. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, né, dos meus filhos. Eu nunca achei que eles eram novos demais ou velhos demais. Eu sempre aproveitei cada fase deles. A nossa comunidade, ela não é nem velha demais e nem nova demais. Ela é só a nossa comunidade, que está sendo construída a partir da vida, da caminhada de cada um de vocês. Cada um de vocês. A gente só confronta, a gente só aperta, a gente só pega pesado e chega junto quando a gente ama, quando a gente se importa. Quando a gente não se importa, a gente deixa para lá. Então, se alguém durante a caminhada pegar no seu pé, insistir com você em alguma coisa, é porque nós estamos preocupados com você. Aquele documento lá, aquela carta que você assinou, aquilo, como eu falei no dia da reunião aqui, ele é um documento, mas o relacional ele está acima do institucional. Essa foi a frase que eu disse. Mas aquele documento, ele nos dá a liberdade para avançarmos no relacional. Ele nos dá a liberdade para avançarmos no relacional. Porque quando alguém diz assim, puxa pastor, mas esse discipulado está pesado. Cara, é verdade. Mas estava lá. Você assinou, você quis. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Como eu quero, meu desejo é que
a gente cresça junto em fé, em alegria no Senhor. Sabe, como o meu desejo é que a gente tenha uma agenda no ano em que vários irmãos possam estar aqui ministrando palavra, ensinando, que outros possam estar tocando e ministrando adoração, que outros possam estar visitando, que outros possam estar cuidando de outras coisas na vida normal e sobrenatural da igreja. Esse é o nosso desejo. Mas para isso precisamos permitir que a obra do Senhor em nós seja completa. E às vezes Deus vai usar irmãos para nos confrontar. Como Paulo foi usado para confrontar Pedro. Para confrontar simplesmente Pedro. Então, a minha palavra é uma palavra de ânimo, de fé, não é uma palavra de desânimo. Uma palavra para que, durante esse ano, que está começando agora, nós estamos em janeiro ainda, se você for confrontado, se você em algum momento ouviu uma palavra aqui que mexeu com você, deixou você meio agoniado, chegue em casa, ore e pergunte a Deus se não é um confronto dele na sua vida. Pergunte ao Senhor se aquilo que você queria tanto fazer e foi confrontado a não fazer, se não é Deus falando com você, usando alguém. Agora, para você que vai confrontar, e aí isso serve para mim também, que algumas vezes vou precisar fazer isso. Lembra do tijolo revestido de almofada. Não machuque ninguém. Ninguém tem autorização de ninguém para ferir, magoar, ofender. Ninguém. Acima de tudo, o amor de Deus. O amor de Deus, acima de tudo. Amém, queridos? Eu queria deixar essa palavra com os irmãos hoje. A primeira ministração do ano aqui que eu faço com os irmãos. É uma palavra que eu queria muito que os irmãos entendessem como uma palavra pastoral mesmo. Assim como Paulo escreve esse capítulo da carta aos Gálatas, como uma carta pastoral, dizendo, olha, eu tive que confrontar Pedro. Vai acontecer aí na comunidade de fé dos Gálatas de alguém precisar confrontar o outro. Olha, vai precisar aí na caminhada de fé da Vineyard de alguém confrontar o outro. Com uma palavra de encorajamento para a igreja. Busque o Senhor, busque os propósitos de Deus para a sua vida. Busque os propósitos de Deus para a sua vida, querido. Sabe, eu tô muito... Meu coração tem uma expectativa muito grande para esse ano. Eu tenho falado com a Ariana que nesses últimos dias agora das férias eu tenho sonhado com o trabalho. Isso mostra o quanto meu coração, eu tenho até que orar para aplacar essa ansiedade. Porque eu estou com uma expectativa em Deus, em coisas boas que vão acontecer com cada um de vocês. Na caminhada de fé, sabe? Não é uma palavra de autoajuda, não. É uma palavra de ajuda do Senhor. É uma palavra de você, de fato, falar, Senhor, eu quero ter uma vida devocional regular. Uma vida devocional regular. Quero me envolver com a igreja, quero me envolver com os irmãos. Quero entender qual o propósito de Deus na minha vida. Queridos, isso é muito bom, isso é adoração, isso é servir a Deus. Não há nada difícil, não há nada complicado. A gente que às vezes complica. A gente que às vezes cria um monte de obstáculo, cria um monte de barreiras baseadas naquilo que às vezes é a nossa cultura, como Pedro tinha criado. Mas que o Senhor possa nos confrontar, que possa usar irmãos para isso também. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar. E antes de orar, eu queria que você ainda com os olhos fechados, eu queria que você pensasse a respeito do que você ouviu nessa noite, do que você estava pensando enquanto ouvia o que eu disse aqui. E que você pedisse ao Espírito Santo que sondasse o seu coração nessa hora. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração. E já comece uma obra de confronto aí no seu coração.
Comece a confrontar aquilo que você talvez possa ter levantado dentro do seu coração como uma verdade e que na verdade é um sofisma, uma falsa verdade. Comece a pedir ao Espírito Santo que confronte isso no seu coração. E peça ao Senhor que, se for necessário, que haja confirmação, que o Senhor levante alguém para te confrontar nessa área, nesse assunto, nesse ponto que você pensou aí nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença e Senhor, domingo após domingo, Senhor, nesses anos que temos passado aqui, nessa comunidade, nós temos um único objetivo, Pai. Nós queremos estar mais perto do Senhor. Porque estar mais perto do Senhor significa te conhecer melhor, saber quais são os propósitos do Senhor para nós, significa saber adorar o Senhor de maneira correta, verdadeira, genuína. Então, Pai, nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos ter a convicção, a segurança de que estamos no caminho que o Senhor tem para nós. Pai, se for necessário nessa caminhada, que haja confronto, Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, que possamos de fato reconhecer a Tua voz, a Tua voz. A Tua voz falando diretamente a nós, ou a Tua voz através da boca de um irmão, falando aos nossos corações. Pai, que isso gere crescimento, espiritual, que isso gere maturidade na vida de cada pessoa, no coração de cada pessoa. Pai, obrigado. Obrigado por poder viajar e voltar e estar aqui com os irmãos. Obrigado por aqueles que ainda estão viajando, que ainda estão de férias. Obrigado por aqueles que ainda viajarão. Obrigado por esses que estão aqui, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, em nome de Jesus. Amém.